Jesus. Fala assim, com você eu não sei, mas com Jesus eu vou. É verdade ou não é? Glória a Deus. Ainda bem que eu estou sozinho aqui no altar, não estou do lado da minha esposa, eu posso falar isso, né? Então eu estou tranquilo, eu estou salvo dessa parte aí, não é verdade? Glória a Deus aí. Irmãos, nós temos um tema ali, não é um tema de mensagem, mas é um tema não é um tema de uma série, mas é um tema para essa mensagem, vamos colocar lá, as margens da redenção. A redenção é o primeiro processo de Deus na nossa vida. Então, se nós não entendermos essa redenção em Cristo, nós não vamos compreender toda a caminhada cristã. Então, entender esse processo faz com que eu e você permanecemos no caminho do Senhor, e nós vamos querendo mais prosseguir e avançar no conhecimento dEle, e tudo aquilo que Ele tem para mim e para você vai sendo estabelecido, porque Deus já escreveu a nossa história, e Ele escreve a nossa história preparando tudo, para que tudo aquilo esteja conectado com o propósito dEle. Ah, pastor, e os meus desejos, as minhas vontades? Ele vai cuidar de todos eles. Eu vou falar de novo, os seus desejos, suas necessidades, Deus vai cuidar de tudo. Há uma palavra na Bíblia dizendo, busque o reino e a justiça, e as demais coisas eu acrescento. Ele está dizendo, se tem um reino, tem um rei, e o rei é benevolente com aquele que o ama, aquele que o serve. Então Deus está dizendo, olha, se você busca o reino, o rei vai olhar e vai perceber o seu coração, e diz assim, entrega para ele, entrega para ela, entrega para essa família, porque eles buscam a prioridade, me servir, e a partir disso, Deus nos abençoa com as bênçãos dos céus e da terra. Pergunta para quem está do seu lado, está animado? Fala para ele, não parece. Eu tomei um Red Bull ali antes, irmão, porque eu estou meio agitado, né? Eu falei para ele hoje, falei, ou eu mato tudo eles, ou eles vão embora, né? Eu estou assim hoje, irmão, meu Deus. Então, eu quero que você compreenda que há um processo de Deus no chamado para a sua vida. Olha só, você precisa entender, antes mesmo de você o reconhecer como Senhor e Salvador, Ele já guardava a sua vida. Todos, ou a grande maioria que está aqui, antes de conhecer Jesus, antes de experimentar a salvação nele, antes disso, em algum momento você vai lembrar na sua história, e eu converso com muita gente que, conforme a caminhada cristã vem, eles vêm falar comigo e falam assim, pastor, não era mais para eu estar vivo, não era. Quem conhece alguém assim, que fala, não era para mim ter morrido, era para aqui, mas olha, eu cheguei até aqui. Você não chegou simplesmente pela casualidade, Deus te guardou. O nome disso é graça preveniente, aquilo que prevê, aquilo que vem antes. Então, antes mesmo de você o reconhecer, guarde isso. Isso aqui é muito importante para a vida cristã, mas muito definitivo para o tipo de vida cristã que você vai ter. Se você não entender que Deus já te guardava antes mesmo, ah, pastor, mas será? Ele morreu, Ele enviou Jesus Cristo para morrer por mim e por você, e nós nem ainda existimos. Isso é prévia, isso é ser preveniente. Ele fez primeiro, Ele nos amou primeiro. Ah, eu preciso de alguém que seja mais animado aqui. Ele te amou primeiro, antes mesmo de você reconhecer, Ele já derramou amor sobre a sua vida. Essa é a graça preveniente. Então Deus previu, Ele estava à frente do tempo, porque Ele te ama. Então, antes mesmo de você conhecer, Ele já estava te guardando. Você fica com essa carinha de lasanha aí, porque você acha que, ai, eu não sei se Deus me ama. Antes mesmo de você o reconhecer, Ele já te guardava. Então vem o segundo passo, porque não adianta Ele ficar te guardando e você não reconhecer. Então a Bíblia diz em João 3,16, no 3 nós vamos repetir, 1, 2, 3. Isso mesmo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele me amou, amou você. Vira aí para quem está do seu lado e fala, Ele te amou, com todos os seus defeitos e falhas. Se for para a esposa, não fala, irmão, é só brincadeira. Ela não tem falha e nem defeito, é por dentro se tiver, por fora não tem nada. Mas olha só, Deus nos amou, e a prova do seu amor é o que? Entregou o seu único filho para morrer por mim e por você. A isso se dá o nome, a primeira graça era a graça preveniente, agora é a graça justificadora. Quando eu aceito a Jesus Cristo, que morreu para perdoar os meus pecados, mas ressuscitou para nos dar vida eterna. Quando nós aceitamos isso, então agora vem a redenção. Eu estou pronto para entender o processo de Deus na minha vida. Por quê? Porque agora santificado pela morte no Calvário, pelo sangue derramado, eu estou pronto para viver a minha próxima estação da minha vida. Eu estou pronto para experimentar um novo tempo de Deus. Eu fui guardado e agora estou salvo. Que delícia!
e acabou. Não, não acabou, porque até agora Deus fez todas as coisas, amém? Agora, a próxima caminhada, o próximo projeto que eu e você já estamos nele. Nós todos que estamos aqui, já passamos pela a parte da preveniência, já passamos pela justificação, amém? Como é que você sabe disso? É porque você aceitou Jesus. Quem aceitou Jesus, diga amém. Então pronto, agora seus pecados foram perdoados, seu passado foi apagado, você está pronto para experimentar o melhor de Deus. E agora vem o melhor de Deus. Eu estava tão disposto a colocar você em pé e começar a andar para um lado, mas não vou fazer isso, porque você pode não gostar. Mas olha só, agora eu dei os primeiros passos e cheguei até aqui, mas daqui para lá ainda tem mais de Deus para vir sobre a sua vida, entendeu, Júnior? Entendeu, Marina? Tem muito mais de Deus ainda para vir. Se eu parar nessa estação, eu estou vivendo algo medíocre daquilo que Deus tem preparado para mim. E como a gente se contenta com a parcialidade, ao invés de buscar a totalidade de Deus. Não aceite. Não aceite o mínimo, quando Deus tem abundância para a sua vida. Então agora eu começo a caminhar, e aí Deus pensa em todas as coisas, Ele nos guarda, Ele nos dá Jesus, e Ele fala como eles vão se santificar. Então Ele envia o seu Espírito Santo, aquele que veio para nos convencer de toda a verdade, de todo o juízo, de tudo aquilo que vem contra a palavra de Deus. Então você só é convencido através da ação do Espírito Santo. Nenhum homem, nenhuma mulher pode fazer isso na sua mente, no seu coração, nada, só o Espírito Santo. Então essa graça é chamada de graça santificadora, graça preveniente. Repita comigo, graça preveniente. Não, diga mais forte, graça preveniente é a graça que vem antes. Graça justificadora é a graça que Jesus se entregou por mim. E agora a graça santificadora é o Espírito Santo trabalhando em mim. Para quê? Para que caminhando eu, para que falando eu, para que tendo atitude eu, sejam as atitudes de Jesus, porque nós vivemos para se tornar discípulos dele, de Jesus. É que eu não quero ser discípulo, então você não pode ser cristão. É que eu não quero caminhar igual Jesus. Não pode ser cristão, você pode ser de outro lugar, mas cristão caminha como Cristo andou, vive como Ele viveu, tem as prioridades que Ele tinha, porque Ele morreu a sua morte para você viver a vida dele. Você era escravo do pecado, e eu também, escravos. Ele foi e nos comprou, e não foi o preço de uma Ferrari, o preço de sei lá o que, não foi com esse tipo de valor. Ele pagou pela minha vida e pela sua vida com o seu próprio sangue. Um carro tem valor, um terreno tem valor, eu e você não tínhamos valor nenhum. A própria Bíblia diz que não havia nada em nós, mas Ele nos amou e pagou o preço pela minha vida e pela sua vida. Sabe, irmão, você está do lado esquerdo, do lado direito do céu, à frente sua, nenhuma dessas pessoas morreria por você, mas Jesus. Que Jesus seja o nome, que Jesus seja o nome a receber glória. Esse é o poder, o nome de Jesus que morreu por você, por mim, se entregou na cruz. E agora, a arte completa de Deus é através da santificação, o Espírito Santo. Uau. Não é ficar ali, o Espírito Santo, eu choro. Não, o Espírito Santo nos convence. Fala para quem está do seu lado assim: o Espírito Santo te convence. Sabe, não é arrepio, não é falar em línguas, não, é muito mais do que isso. Porque a gente está limitando o Espírito Santo a dons, a manifestações, quando na verdade Ele veio nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos levará a toda a verdade. Por isso que muitos cristãos, ou muitas pessoas dentro das igrejas, ainda vivem no engano, mas tem o Espírito Santo para direcioná-lo, mas porque não aceita a verdade, porque acha que o Espírito Santo é para dar apenas uma experiência. Não, o Espírito Santo quer morar em você. E a casa que Ele mora, vamos lá, se você comprou uma casa agora esse tempo, se você alugou, se você entrou numa casa nova, é certo que você entrou e arrumou ela, deu uma varridinha, vamos pintar aqui, deixou a casa bonitinha, sim ou não?
É assim que a gente faz. Não, o Espírito Santo ele fica aqui, pastor, agora eu sou a casa dele. Ele tem que aceitar do jeito que eu sou, com a sujeirinha, com os negocinhos, com os esqueminha que eu tenho naquele quartinho. Não pode mexer, porque ali é eu e o meu relacionamento, é eu e o meu namorado, é eu e o meu pecado. Ali ele não é. Não, não é assim. Ele vem para limpar. É como quando você termina um churrasco. A propósito, quem comeu churrasco hoje? Deixa eu ver. Nem convido o pastor, né, irmão? Eu fico comendo sei lá o que por aí. Polenta, comi polenta hoje. Pra você ver o nível que tá, né? Você está comendo bem, né? Glória a Deus, que Deus está abençoando sua vida. Você não lembra do pastor, tá? Te deu uma indigestão. Tô brincando. Eu estou sendo tentado. A minha esposa falou que estava maravilhosa a polenta. O que eu estava falando mesmo? Churrasco. Você comeu churrasco? Depois que acabou a carne? A propósito, churrasco sempre fica melhor depois. O fogo do churrasco sempre fica melhor depois que acaba a carne. Já reparou? É aquela carne mastigada que você e fica ruim, fica ruim. Quando fala assim, acabou a carne, o fogo parece que ele está ali esperando só para dar um golpe na gente. Ele fala assim, agora eu vou aparecer. E fica aquele fogo bonito. Mas quando ele apaga, o que você tem que fazer? Tem que tirar o que é velho. Porque daqui a pouco você vai fazer um churrasco para chamar o pastor agora, que você vai criar vergonha na cara. E aí, se a churrasqueira estiver suja, com a cinza apagada, não vai adiantar. Então o que você faz? Limpa. Não é todo mundo que tem um Samir na história, né, Samir? Samir vai lá em casa, eu chamo ele, Samir, vamos fazer um churrasco, eu não sei fazer. E ele vai, irmão, e ele prepara tudo, e ele faz o churrasco. E depois que ele termina o churrasco, eu falo, agora ele vai embora. E ele começa a limpar, ele tem prazer nisso. Eu nem ligo. Ele se anima e fala, pastor, pode limpar isso aqui? Eu falei, irmão, lá vão ter. E ele vai, esfrega tal. Quando ele termina, nem quando eu comprei novo aquela grelha estava tão limpa. Eu falo, esse homem é bom demais. Além de comer, fazer o churrasco, ele limpa, ele é perfeito, é mil e última utilidade. Por isso que a Rose casou com ele. Porque ela não faz nada em casa. É tudo Samir, é um tadinho. Ele é magrinho assim por causa disso, você já imagina o que ele passa. Comida, Samir, ele sai correndo. Água agora, e sai o Samir para lá e tal. Cadê o João? Cadê o João? Tá aí, cadê o João? Não, aquele lá, João, aquele João lá. Viu, João? Guarda essas aí que eu estou contando, que eles não contam essas partes para você. Tem outras partes que quando você ficar maior que eu vou contar. Agora você não pode saber ainda não. Olha só. Então, o Espírito Santo entra para tirar o que está podre, o que está estragado. Que maravilha! Porque ninguém quer meter a mão nessas coisas, não é verdade? Ninguém quer mexer com isso. Mas o Espírito Santo fala, deixa comigo. Dá autoridade. Me dá, deixa que eu faça. E ele faz. Então agora nós temos preveniência, justificação e santificação. É uma caminhada. E aí nós temos um encontro genuíno com o Senhor, e Ele fala conosco, e agora nós temos uma caminhada com Ele. Eu entendo o meu propósito, e eu falo, eu quero servir. Irmãos, um cristão genuíno ama estar no meio do povo de Deus. É a vida dele. Tem culto amanhã? Precisava de um culto amanhã, eu quero ir num culto, eu quero estar junto com o povo de Deus. Irmãos, se você tem problema de estar perto de gente, você vai ter problema no céu, porque o céu vai estar cheio de gente. Esse lado aqui está mais crente, eu vou para esse lado aqui que está menos espiritual. O céu vai estar cheio de gente. Agora, não, pastor, que eu sou meio exclusivista, eu gosto de uns lugares sozinho. O inferno vai estar bem vazio, você pode ir para lá. Até andar assim, está meio quente aqui, né? Porque lá é o lugar para quem quer ficar afastado de todos. Nós estamos querendo ficar próximos um dos outros, e próximos daquele que nos chamou para um propósito maior, amém? É assim, irmãos. Ei, não tenha pressa de sair da presença do Rei. Deus quer se manifestar na sua vida hoje. Mas existe uma caminhada, e aí a gente vai percebendo que se nós não cuidarmos, se a gente não cuidar disso, a gente vai abaixando o nível. Conversava com o pastor Samir ontem. Foi ontem, Samir? Eu estava lá na beira do lago, na casa do Cláudio. Outro discípulo que tem, um tem uma chácara, o outro tem um lago na casa. O Cláudio e a Carla tem um lago lá, tem peixes, ondas, cachoeira, tudo num lugar só. É incrível, dentro da cidade, é maravilhoso. Então, nós estávamos lá conversando sobre aquilo, e eu falei, olha, a vida cristã, ela é um progresso contínuo de crescimento. Quando eu decido, olha só, tudo que eu decidi
antes de Jesus me levou a se estrepar. Você sabe o que é se estrepar ou não? É se arrebentar. Se estrepar lá em Jacarezinho, né? Falava isso. Todas as minhas decisões, só fracassei. Meu relacionamento fracassou, minha família fracassou, tudo que eu tomei. Aí eu aceito a Cristo, e aí Jesus começa a dizer: anda por esse caminho. Você fala: ai, que bênção, deu tudo certo. Agora ora nesse momento. Você fala: ai, eu orei e funcionou. E Jesus vai dizendo: faz isso. Você fala: faz. Jesus fala: ora agora, você ora. Jesus fala: canta, você canta. E você está vivendo maravilhoso. Você não está fazendo escolha nenhuma. Jesus está escolhendo tudo para você. Diga amém. E está dando tudo certo. Sabe quando o cristão pensa? Falei com o Léo, cadê o Léo? Está aqui, ó. Falei: Léo, quando um cristão pensa, não precisa ter dúvida, porque agora você tem a mente de Cristo. Obrigado pelo seu entusiasmo aqui na frente, porque o restante está voando. Você agora pensou em algo. Ai, será que é de Deus? Não, é de Deus, porque você é de Deus. Quantos são de Deus? Diga amém. Então o que você pensa é de Deus. Fala assim: eu pensei nisso, Deus está falando, então vai e faça. Que maravilha, nós temos o Espírito Santo de Deus dizendo: faça isso. Você fala: que ideia maravilhosa que eu tive. Não foi você, foi o Espírito Santo, mas ele se manifesta através da sua vida, e você faz, executa, e o resultado é maravilhoso. Na sua história, na sua família, tudo muda, tudo se transforma. O problema é que depois de um tempo de deixar Jesus escolher, a gente fala assim: não, agora eu estou maduro. Eu tenho um exemplo muito bom disso. Minha esposa. Toda vez que a gente sai para comer alguma coisa e vai num lugar novo, ela fala assim: o que a gente come? Eu falei: não sei, vamos olhar aqui. E eu olho lá: tá, parará, vamos pedir isso aqui. Ah, não, eu não vou querer isso aqui. Eu falei: eu vou pedir isso aqui. Não sei o que é, tem um nome em francês, mas que se lasque. E eu peço. Aí ela fala: eu vou pedir esse outro. E ela pede. Quando chega, vem o meu pratinho lá, ela coloca. Aí vem o dela, a moça coloca, ela fica olhando no meu. Aí eu estou só de olho aqui. Quando a Ana faz assim, ó, numa torta, tipo hoje, ela dá uma fincada assim, põe na boca e faz assim. Eu falo: é ruim. Porque quando é bom, ela fala assim: nossa, que delícia. Ela deu a garfada e ficou quieta. E eu viro para cá com o meu e só por aqui, ó. E ela fala assim: tá gostoso? Eu falo: a delícia. Eu não sei porque que eu peço, eu devia deixar você escolher. Tem um monte de crente assim. Por que você se mete em escolher, irmãos? Porque agora eu já sei, eu vou escolher. Eu já entendi tudo, pastor. Agora eu posso escolher. Vai entrar em rolo. Deixa ele continuar escolhendo. Ai, pastor, mas se ele demorar para escolher, é porque você não está pronto ainda. Quem entendeu diz amém. Mas é que eu quero agora. Você é imaturo, você é infantil. Porque é criança que quer coisas na hora. Adulto sabe esperar. Fala para quem está do seu lado: você é criança ou adulto? Eu quero ir no banheiro, tem que ser agora. Aguenta. Segura aí, irmão. Eu tenho que beber. Já viu gente que parece que veio do Saara na igreja? Parece que saiu de tarde, saiu de 3 horas da manhã, pegou o voo lá do Saara e veio para a igreja sem tomar água. Porque na igreja nós gastamos um rio de dinheiro com água. Nós vamos mandar cortar a água. Pelo amor de Deus, não aguento mais pagar água. Parece que esse povo não bebe água em casa. Eles devem trazer garrafinha para encher, para ir para casa. Você está dando risada de você mesmo. Eu estou com sede. Mas quantas horas faz que você não tomou água? Tomei agora, faz 15 minutos, mas não estou aguentando. Você aguenta? Fala para quem está. Você aguenta, irmão? Você aguenta? Aí que eu preciso ir no banheiro, Você tem bexiga baixa? Quando eu era na escola, a professora falava assim: só se tiver bexiga baixa para ir no banheiro. Eu já dava uma agachadinha. Eu estou com a bexiga baixa aqui, não tem jeito não. Porque olha só, irmãos, nós deixamos as prioridades de lado. Quando Jesus chega no ambiente, nada mais me importa, eu não quero saber de mais nada, eu quero a sua presença. Então nós precisamos focar nisso, naquilo que Deus está escrevendo nas nossas vidas. Então pare de querer escolher, pare de querer decidir, deixa Ele no comando. Deixa Jesus continuar direcionando você. Porque se Ele não entregou ainda, é porque você não está pronto para isso. Então, nessa caminhada, chega um momento em que a gente começa a querer desistir, porque a gente fala: não, foi tão bom esses primeiros momentos, foi tão maravilhoso, mas agora
eu estou achando que eu preciso cuidar mais das minhas coisas, eu preciso cuidar mais, e aí você começa a olhar para trás, coisas que você deixou para seguir a Jesus, porque escute, não existe evangelho, tá? Evangelho, existe um monte de doutrina, mas não existe o evangelho que não cobre de você renúncia. Um evangelho de facilidades não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus nos chama a renúncia. Eu tenho que deixar algumas coisas por Ele, para Ele. Esse é o chamado. Eu vou ter que abrir mão, eu vou ter que dormir menos, comer menos, eu vou ter que me esforçar mais, porque é o chamado dele para mim e para você. Então a caminhada cristã vai trazer sobre nós renúncias. Eu preciso aprender a renunciar. É o propósito de Deus. Sabe, irmãos, quando nós somos criados pelos nossos pais, ou se você é pai, já criou seus filhos, você sabe que tem um momento que você tem que soltar, e tem momento que você tem que puxar. Você sabe que tem momento que você, sabe, diz para ele sim, tem momentos que você fala assim, não. E o que você está fazendo? Não é porque você não ama, é porque você está ensinando padrões. Deus também trabalha isso conosco, porque nele nós nascemos de novo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então, se eu sou nova criatura, eu preciso aprender de novo. Faz sentido sim ou não? Não, eu já sei, sabia, mas o que você sabia te levou à ruína. Não, porque eu já entendi. O que você entendia te levou à destruição da sua casa, da sua família, da sua vida financeira. Por que negociar isso? Por que deixar ele? Por que abrir mão dele? Não, abre mão de qualquer outra coisa, mas não abra mão do processo de Jesus na sua vida. Mas todo cristão passa por esse momento. E biblicamente nós vamos olhando personagens que vão aparecer na Bíblia, como o apóstolo Pedro, que começou muito bem, tinha um propósito gigantesco, que Deus estava, através de Jesus Cristo, formando ele para grandes coisas, mas no meio do caminho, depois de andar com Jesus, depois de conhecer a graça preveniente, a graça justificadora, a graça santificadora que ele vai conhecer no livro de Atos, Pedro toma uma decisão de querer voltar para as suas coisas. Diga para quem está do seu lado, voltar nunca é uma boa opção. Nunca é. Voltar para o seu passado nunca é uma boa opção. Nunca é, porque o seu passado agora está apagado. Quando você volta para lá, é vazio. Já era vazio antes, agora que Cristo limpou, está mais vazio. E você chega lá e nunca vai ser a mesma coisa. Pode tentar, aceita Jesus Cristo, tem uma vida mudada, transformada, tenta voltar, é vazio, você não consegue mais se conectar naquele lugar. Por mais que sejam as mesmas pessoas, o mesmo ambiente, você não se conecta mais. Você pode até tentar insistir, mas quando você conheceu a graça, você foi mudado. Aquele homem, aquela mulher não existe mais. Por isso você não se conecta mais. Tenta voltar lá, tenta voltar, não adianta. Tenta voltar para o lugar de onde Deus te tirou, não adianta, não consegue. Mas eu voltei, mas não é a mesma coisa. Por quê? Porque Deus te mudou. Há um impacto, não tem jeito. Então quando Pedro decide voltar, ele está abrindo mão de muitas coisas. Eu quero trabalhar 3 pontos importantes com você, depois nós vamos orar e acabou. Mateus 16, abre lá. Mateus 16, 13. Enquanto você acha, nós estamos muito felizes, estamos na reta final lá do templo novo. Eu estou esperando o ar-condicionado, quero colocar 0 grau lá dentro lá. Todo mundo com blusa, passando mal. Não tem aquele versículo que fala que vai restituir os anos do gafanhoto? Vai restituir os anos do calor, passar frio. E Deus tem sido tão bom com a gente, está lindo, irmãos. Convido você a passar lá. Que hora que nós estamos abrindo lá, Cleiton? Sei, tem passado 8 horas lá, está fechado. Está vendo, né, Márcia? Está escutando, né? A partir das 8 horas você pode passar lá, que nós estamos lá já. Você pode andar, fazer um tour. Tem um QR Code lá para você fazer o Pix também, para ajudar nós. Ninguém falou amém, irmãos? É dureza na vida de um pastor, cara. Ninguém falar um amém para a igreja. Mateus 16, 13 diz assim: e chegando Jesus a parte de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias,
outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele, Jesus: e vós, quem dizes que eu sou? Porque você precisa entender que não importa quem é Jesus para outras pessoas, para outras nações, para outros povos. O que importa é o que é Jesus para você. Não importa se meu pai, a minha mãe, eles não pensam assim. Não importa o que eles pensam de Jesus. O que importa é o que Jesus é para você. Amém? Então, eles dizem: olha, um está dizendo que você é João Batista, outros Elias, outro Jeremias, ou um dos profetas. Então no versículo 16 diz assim: e Simão Pedro respondeu e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uau! Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhes: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, porque não te revelou a carne ou o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Presta atenção. Nos primeiros dias de Pedro com Jesus, ele é usado por Deus para entregar uma palavra. Eu conheço tanta gente que corre atrás de, porque tem uma missionária, tem um missionário, tem uma palavra. Tudo isso é maravilhoso, mas deixa eu dizer, Pedro está andando com Jesus há pouco tempo, e a Bíblia diz que Deus revelou a ele. Irmão, eu prefiro 1000 vezes que Deus revele ao meu coração do que qualquer outra pessoa. Amém? Você imagina, você fala assim: eu tenho sentido que vai acontecer assim, e Deus está me levando para esse lugar. E alguém fala: quem te falou? Você fala: Deus. O que alguém pode dizer? O que alguém pode questionar quando você fala assim: quem é que falou? Você fala: foi Deus. Aí a pessoa fala assim: não tem o que falar, porque se foi Deus, tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então nós estamos seguros nisso. Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a expressão de Pedro é uma revelação, porque Jesus diz assim: não foi carne nem sangue, foi Deus, o meu Pai, que te revelou. E agora na caminhada, no início da caminhada de Pedro, ele tem uma revelação poderosa. Irmãos, todos nós precisamos desse nível de revelação. Não é o eis que te digo, ou alguma coisa, sabe, através de apenas de uma oração de alguém. Não, é quando eu me coloco diante da presença dele, e Deus então se revela seus planos, porque Ele não nos chama mais para sermos servos. O servo só cumpre uma missão. Se você trabalha em uma empresa, você cumpre uma missão, mas você não é amigo do dono. Na grande maioria não é. Se for uma grande empresa, muito menos, às vezes você nem conhece. Mas Jesus está dizendo: não é assim com vocês, eu não quero trabalhar isso com vocês, eu não quero, nós temos um grande reino, nós temos um grande projeto, mas eu quero um relacionamento com você. Então eu não te chamo mais de servo, te chamo de amigo. Você é meu amigo. Então para o amigo nós revelamos os segredos, para o amigo nós falamos: olha, o plano é esse, vamos executar junto. E o amigo tem prazer em fazer. O chamado de Jesus para nós é viver uma experiência cotidiana com Ele, crescendo e avançando com Ele. Não é sobre ministério, não é sobre dons, é sobre dentro de casa eu me tornar um referencial. Pedro se torna um referencial. Quando Deus fala através dele, estava todo mundo ali, e Jesus diz assim: foi Deus que te revelou. Todo mundo olhou e falou assim: Pedro, que legal, Pedro, que coisa boa. É porque, sabe, irmãos, os crentes se tornaram tão birrentos, que quando alguém fala assim: Deus está falando comigo, você fala assim: você tem que provar, você é Deus mesmo, porque parece que está tão difícil ouvir Deus, parece que está tão difícil acreditar que Deus está falando com alguém. Pedro era um pescador fracassado, quebrado, financeiramente arrebentado, que a Bíblia diz em Lucas 5, que ele está tendo o pior dia, a pior noite da vida dele, e naquele pior momento ele encontra Jesus de manhã. No pior momento da história de Pedro, ele tem um encontro com Jesus. Você também passa por momentos assim, mas sabe o que é interessante na vida de Pedro? É que Pedro está passando por esse momento tão difícil, e quando ele encontra Jesus, diferente de eu e você, Jesus pede para ele algo.
Quando nós estamos precisando e nós encontramos Jesus, o que a gente faz? A gente pede para Ele algo. Mas Pedro está passando por um momento tão difícil, tão complicado, e ainda encontra Jesus, e Jesus, ao invés de dar, ao invés de oferecer, fala: me empresta. Eu já não tenho nada, você quer ainda pegar o que eu tenho? E aí que está a chave do coração de Pedro. Porque dentro daquela casca, dentro daquele Simão, sabe, aquela pequena pedra estava começando a aparecer. Aquela pedra que iria edificar, sabe, uma base sólida para o movimento de Jesus, estava começando a brotar em Pedro. Apesar de todo mundo achar ele pavio curto, homem isso, homem aquilo, Jesus encontrou e enxergou em Pedro um coração pronto para oferecer no pior momento da sua vida. Sabe por quê? Porque quando você tem sobrando, é fácil ofertar na vida de alguém, sim ou não? É fácil. A pessoa passa, você está com o bolso ali, você está com a conta, está com o dinheiro na conta, você consegue fazer um pix. O problema é quando você só tem aquele valor. E Deus vai fazer pequenos testes no nosso coração. Deus sempre vai nos testar em coisas que nos provam de verdade. E por que ele faz isso, pastor? Ele quer nos apertar? Não, Ele quer mostrar para mim e para você, como foi dito aqui, no momento de ofertas, de semeadura. Ele nos prova nos momentos onde o nosso coração é provado, para ver, será que eu estou aqui por causa de coisas, ou estou aqui por causa dEle? Então Jesus encontra Pedro e não oferece nada, pelo contrário, fala: me dá, me empresta seu barco. E sabe o que Pedro faz? Ele fala: pode usar. Talvez Deus está falando com você nessa noite. Você está querendo muita coisa, quando na verdade eu quero provar a sua intenção. Sabe por quê, irmãos? A intenção, ela vale. A intenção vale. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu venho aqui? Por que eu presto culto? Qual é a real motivação do seu coração? Motivação e intenção é importante, são importantes. Por que eu estou fazendo isso? Então Jesus pega o barco dele, vai um pouco para dentro, prega a palavra, e agora Jesus chama Pedro e fala: Pedro, você está no raso, vamos para o fundo. Sabe, eu sinto Jesus chamando pessoas que estão no raso a ir para um lugar mais fundo. Mas lembre, é usando aquilo que você tem. E talvez as coisas estão tão curtas, talvez sabe, a linha está tão fininha, e você fala: meu Deus, será que se eu fizer isso? E Deus está falando: vamos junto, acredite, eu estou te chamando para isso. Então Pedro vai, e quando ele lança a rede, ele tem de uma noite desastrosa para uma manhã que a Bíblia chama de pesca maravilhosa. Depois de uma noite de desgraça, a Bíblia diz que tem choro de noite, mas a alegria vem. Então, depois de uma noite de fracasso, ele tem uma manhã brilhante, mas não porque ele era um bom pescador, mas porque quando ele encontra Jesus, aquilo que ele produziu a vida inteira ele conquistou, foi aquele barco, de trabalhar a vida inteira, de vender os seus peixinhos a vida inteira, de fazer algumas pescas que ele até pensou assim: hoje foi bom, tivemos tantos quilos. Depois, sozinho, foi isso que ele conseguiu. Mas em uma manhã, eu preciso que você entenda isso aqui nessa noite. A vida toda conquistou apenas um barquinho, fazendo aquilo. Eu sei fazer, meu pai fazia, meu avô fazia, mas a vida inteira só conquistou aquele barquinho, e agora está a ponto de perder tudo. Uma vida inteira, mas em uma manhã, ele olha, e a rede está se rompendo, e não é porque está enroscada em um tronco, está cheia. Agora vai haver uma virada na vida dele. Agora os negócios vão prosperar. Eu vou poder comprar um barco a motor. Nem tinha naquela época, mas Pedro já ia inventar um barco a motor. Agora eu vou comprar uma rede que vai arrastando assim. Tem uma como é que chama aquele negócio assim que carretilha, sei lá, sabe, que vai puxando a rede, não precisa mais fazer força. Eu estou vendo aqui, olha quanto dinheiro eu vou poder investir no meu negócio. Pedro está olhando e diz assim: não para de vir peixe, peraí que eu vou chamar meus amigos que também estão quebrados, porque gente quebrada sempre tem amigo quebrado, já reparou não? É ou não é? Eu nunca bebi, graças a Deus,
mas eu gostava de jogar futebol, e às vezes, depois de jogar futebol, o pessoal ia lá beber, e aí quando chegava para tomar, eu ia tomar uma coca, e o pessoal tomava cerveja, e eles falavam assim, paga uma aí. Eu falei assim, mas como assim? Aí pro outro, não, o meu foi ontem. Tem gente se vendo aí, assim, eu passava por isso, pastor, para tomar uma cerveja tinha que, tipo, enganar alguém, amanhã eu, quebrado, gente quebrada tem amigo quebrado, gente fracassada se aliança com fracassado. Por quê? Porque eu não quero ser confrontado. Porque se eu me aliançar com gente de sucesso em Cristo, eles vão falar, o que você está vivendo essa vida aí, rapaz? O que você está fazendo a sua história? Vai ficar claro para eles que eu estou fazendo alguma coisa errada. Então eu vou me aliançar com gente que está fracassada, porque nós ficamos tudo junto, é no mesmo balaio, e ninguém pergunta para ninguém, porque todo mundo está na mesma. Vai que eu pergunto e a pessoa fala assim, e você? Está falando de mim? O que você tem? Tem nada. Está devendo tudo. Pronto, aí acabou. Então nós ficamos juntos, quietos, vivendo a miséria da desgraça. Pedro olha para aquilo e falou assim, eu vou chamar meus amigos, eles estão quebradinhos, e eles vêm e enchem os barcos parece que vão até afundar, e eles vão para a praia, e é uma multidão de peixe. Como é que chama multidão de peixe? Cardume. Aula de português. É português? Alguma coisa aí. Então, de história que não é, né? Então vamos lá. Era um cardume incontável de peixe. Peixe para Pedro era dinheiro. Sabe o que acontece? Quando ele pula do barco, isso é maravilhoso. Quando ele pula do barco, ele reconhece que o que aconteceu não é natural, porque ele nunca pescou dessa maneira. Como ele reconheceu que não era natural, só podia ser sobrenatural, e ele fala, tem algo errado. E quando ele pula do barco, ele reconhece, o que está acontecendo na minha vida é algo sobrenatural, mas eu não merecia, eu não era merecedor. O que está acontecendo aqui, minha vida está sendo mudada. Olha só, eu estou vendo agora já minha esposa indo para o shopping, eu estou vendo as contas sendo pagas, o credor não vai me buscar, o Serasa, eu estou vendo minha vida resolvida, mas eu não sou merecedor, eu sei quem eu sou. Quando ele pula aos pés de Jesus. Nós estamos precisando de voltar para os pés de Jesus. Ele pula aos pés de Jesus. Ele diz, se afasta, Jesus, se afasta de mim, porque eu sou pecador. Quando a graça se manifestar na sua história, quando o poder do Altíssimo vier sobre você, e de uma forma repentina, você virar o jogo da sua vida, a primeira atitude, se essa virada for de Deus, porque você pode encontrar sucesso que não tem a ver com Deus, ele só não vai durar. Está entendendo? Você pode encontrar sucesso, pastor, porque um fulano nada, ok, mas não vai durar. Não vai durar, porque tudo aquilo que você conquista com esforço só sobreviverá através do seu esforço, mas aquilo que você conquista com Deus é o próprio Deus, é o próprio Deus que o sustenta, porque foi Ele que criou, Ele que gerou, Ele é o provedor daquilo. Lembra da mulher que tinha apenas uma botija de azeite, e aí Deus fala, vai vir azeite, ela vai, azeite, enche, nunca acaba. Aquilo que Deus produz na nossa história, nunca acaba, porque Deus é eterno, e Ele prepara para mim, para você, as coisas eternas. Então, Pedro agora olha tudo aquilo, e a primeira coisa, ele não fala, meu Deus, quanto dinheiro, não, a primeira coisa que ele fala, meu Deus, quanto pecado, quanta coisa errada aqui, e ainda assim estou sendo abençoado, e ainda assim ele está aqui, e ainda assim, se ele só tivesse me repreendido, já teria sido maravilhoso, mas além de me repreender, ele me deu provisão. Se ele só tivesse dito para mim, Pedro, eu te amo, isso seria maravilhoso, mas ele disse, eu te amo, e continua me colocando no jogo da vida com ele. Ele não me deixou de lado. Os meus erros não fizeram com que ele se afastasse de mim, pelo contrário, ele decide se aproximar. Pedro agora faz parte de um pescador fracassado, um homem que poderia ter agora um grande negócio, mas ele deixa tudo. Ele deixou tudo, porque ele encontrou um grande amor. A vida cristã se define no grande amor.
no grande amor. Porque quem encontra o seu grande amor, esquece todos os outros amores. Então quem encontra Jesus, encontrou tudo. Você não precisa de mais nada. Um dia nós orávamos e a gente dizia: como é que a gente vai viver sem o nosso filho? Como é que a gente vai viver sem a presença dele? E sabe, Deus foi nos ministrando e nos ensinando, dizendo: eu consigo viver sem a Ana, eu consigo viver sem o Caio, eu consigo viver sem vocês, eu só não posso viver sem Jesus. Só não vai dar para continuar sem Ele. Então sem Ele, acabou. Esse é o chamado de Jesus. Se você encontrou Ele, Ele tem que ser o seu grande amor. Ah não, porque eu preciso. Você não precisa de mais nada. Não precisa. Depois de ter essa experiência, eu tenho que adiantar. Depois de ter essa experiência, Pedro caminha com Jesus. Então chega um momento em que Pedro nega a Jesus. Ele nega a Jesus. Uma vez, duas vezes, três vezes. Ele diz: eu não faço parte, eu não sei. E aí Jesus é crucificado. Meu Deus, como Pedro estava se sentindo. A Bíblia diz que ele está chorando amargamente. E ele está pensando: não tem mais jeito. O único que acreditou em mim, o único que acreditou na minha vida, o único que olhou com um olhar de amor para mim, o único que me deu uma expectativa, ele disse: eu vou edificar a minha igreja através das suas palavras, Pedro. O único morreu. E além de morrer, eu neguei ele. Acabou. E sabe o que acontece? Capítulo 21 de João, esse texto aqui. Jesus ressuscitou, mas ele disse que ia ressuscitar. Ele avisou. Jesus ressuscitou. Só que Pedro agora está pensando: eu não posso mais fazer parte. Tá, pode ser que até ele ressuscite. Não precisa colocar. Pode ser que até ele ressuscite. Pode ser que até ele. Mas não, para mim acabou. Eu já era ruim demais. Ele já tem me aceito, já foi maravilhoso, mas agora de volta. Não, acabou. Então, quando a gente se sente assim, porque a gente se afastou do propósito, o caminho da redenção, as margens da redenção precisam fluir de volta na nossa história. Porque a gente se perde, porque a gente mensura a nossa atitude pensando: como eu lido com alguém que me trai, como eu lido com alguém que fala mal de mim. E eu penso assim: Deus vai agir da mesma maneira. Mas Deus não é como nós, Jesus não é como nós, Ele tem um coração perdoador. Então agora Pedro está se escondendo. E quando a gente se esconde, a gente deixa o lugar da presença. E quando a gente deixa o lugar da presença, nós se afastamos da influência. Escute, você só é quem você é porque você está perto de Jesus. Porque se você se afastar, volta a fluir quem você era. Como é que a pessoa te chama hoje? Um cristão, sim ou não? Mas o seu nome, Márcio, Pedro, Tiago, João, Maria, Priscila, seja lá qual for o seu nome, ainda está aí. Quem você era ainda está aí dentro. Assim como Pedro, o Simão estava lá dentro ainda. A prova de que Simão estava lá dentro é que quando ele pensa: acabou para mim, e também Jesus já era. No versículo 13, 2, acho que é o 2, 21, 2, agora sim. Põe num, pode pôr num, eu quero no começo. Depois disso, depois do quê? Depois que Jesus tinha aparecido no túmulo, depois que as mulheres tinham visto, depois disso, tornou Jesus a se manifestar aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Olha só, João está contando a história de novo. E ele coloca esse relato para deixar claro para mim e para você o quanto Jesus te ama. E o quanto ele não consulta o seu passado para apontar o seu futuro. Como muita gente que diz: mas já fez isso, né? Será que a gente acredita agora?
Ah, mas já cometeu isso, será que... Não, as pessoas consultam o nosso passado, mas Jesus não. Então agora Jesus encontra os seus discípulos no mar de Tiberíades, aonde ele se manifestou. E como foi que ele se manifestou? Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. Estava a corja, tudo junto. Os discípulos de Jesus. Discípulos de quem? Não é o discípulo do pastor, o discípulo do fulano, não, o discípulo de Jesus. Eles estavam todos juntos, mas tem uma influência dentro deles. E a influência de quem? De Pedro. Então, Pedro, depois de ter frustração, porque é assim, irmãos, quem tem a unção, carrega a unção, transborda da unção e transforma quem está perto em ungido. Quem está entendendo? Eu tenho uma unção, então quem está perto de mim recebe a unção e se torna ungido. Amém? Da mesma forma, quando eu perco a unção, quando eu rejeito a unção, eu deixo de ser ungido. E deixar de ser ungido, deixar de ter a unção, eu agora tenho 2 caminhos. E na maioria das vezes as pessoas vão percorrer esse. Sabe o primeiro? O primeiro caminho é de pensar: ninguém mais pode estar perto de mim. Por quê? Porque eu perdi a unção. O segundo caminho é a influência. Então quando eu perco a unção, eu penso: isso aí só tem a ver comigo. Engano seu. Porque depois de aceitar a Jesus, todos nós recebemos uma missão. Todos nós. Quem aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida aqui? Erga a mão bem alto, deixa eu ver. Tá bom. Tá. Quem não aceitou ainda Jesus como Senhor e Salvador, erga a sua mão aí. Nós vamos orar com você, você vai aceitar hoje ainda. Em nome de Jesus. Então escuta uma coisa. Se você aceitou Jesus, aleluia, estou salvo, perdoado, restaurado, resgatado, amém? Tudo isso. Só que com isso também vem a responsabilidade. Ele diz assim: da mesma forma que você foi aceito, da mesma forma que a graça te alcançou, agora você será usado para levar a graça. Ah, pastor, já vai o pastor falar de célula e liderança? Não é esse o nome dado lá. O nome dado lá é para cristãos, gente que aceita Cristo como Senhor e Salvador. Então ele fala: o que eu tenho que fazer depois que eu aceito Jesus? Não sou eu que digo, é Jesus. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, batizando em nome do Pai, curando os enfermos, livrando os cativos, fazendo discípulos de todas as... Ah, pastor, mas eu nem saí do Brasil, nem para o Paraguai eu fui ainda. Tá, mas esses discípulos de todas as nações sempre começa local, e esse local é a sua casa. Alguém que não quer responsabilidade está fugindo da sua própria responsabilidade em casa. E por causa de uma geração que não se preocupa com a casa, nós estamos perdendo muitas pessoas que podiam ter a oportunidade de conhecer a Cristo verdadeiramente. Então agora Pedro, que está lá junto com os discípulos, ele devia falar assim: peraí, Jesus não disse que ia voltar, que ia ressuscitar? Vamos lá para Jerusalém, vamos lá para o túmulo, vamos procurar Ele. Não, porque ele está ferido com os seus próprios erros, ele está magoado pelas suas próprias atitudes, ele está frustrado porque ele não teve coragem. E sabe o que ele faz? Versículo 3: disse Pedro: vou pescar. Ah, claro. Aí que eu estou cheio de problema, vou orar. Não, vou pescar. Ah, porque eu estou sendo tentado, e estão me tentando aí, tem um monte de coisa. O que você vai fazer? Vou pescar. É natural do ser humano tentar uma fuga. Pedro falou: vou pescar. Se bastasse ele, mas a influência que é gerada quando você aceita Cristo. Escute, irmãos e irmãs, isso aqui é muito sério, porque você pensa assim: ah não, da minha vida cada um cuida da sua. Não é assim. Quando você aceita Cristo, você se torna referencial. Acabou. Para sua casa em primeiro lugar, e depois para as pessoas ao seu redor. Não tem como fugir disso. Não tem. Você pode falar assim: ai, que eu não aceito. Não tem como. Você aceitou a Cristo. A influência de Jesus entra na sua vida. Sem perceber, as pessoas vão querer mais contato com você. Você fala: nossa, tem gente que está querendo falar comigo. É porque agora eles estão enxergando Jesus. Quando você aceita Jesus, você se torna referencial. Agora você precisa entender isso. Nós seremos cobrados por Cristo por essas vidas.
Dá uma olhadinha para quem está do seu lado assim. A minha neta, quando eu quero... Peraí, não olha ainda não, peraí. A minha neta, quando ela escuta algo assim que chama a atenção dela, ela faz assim com a sobrancelha. Ela quer dizer assim: nossa, isso aí foi demais, vô. Então olha para ele e faz assim. Levanta a sobrancelha assim umas 2 vezes. Eu não tenho nada a ver, cada um por si. Cada um por si, então você tem que morrer na cruz, porque Jesus pagou o preço pela sua vida. Podia dormir sem essa. Da minha vida cuido eu. Você não é capaz, irmão, de aguentar uma martelada no dedo, quanto mais um cravo cravado na sua mão. Você ia entregar tudo os podres. Na primeira ameaçada, não precisava nem pregar, era só ameaçar, eu entrego todo mundo. Disse que não negaria, vou negar e vou entregar todo mundo. Pronto, Jesus não, ele suportou a cruz. As pessoas caçoavam dele. E ele dizia: Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Pedro falou: vou orar, vou jejuar, eu vou no culto, eu vou pro movimento 2 ou mais, eu vou para a vigília. Não, o homem de Deus, Pedro, o apóstolo, ele falou: vou o quê? Perguntem para cantar do seu lado assim: você não anda pescando? Porque Pedro fala daquilo que é natural para ele. Entendeu? Pedro não falou assim: vou pescar, porque você pode falar assim: vou jogar bola. Ah, eu vou comer. Não tem gente que fala: por que você está comendo tanto? Ah, porque eu estou ansioso. É porque eu estou nervoso. Vou comer, vou assistir um filme, vou assistir uma série, vou maratonar. Pedro falou: vou pescar. O grande problema é que quando Pedro fala isso, há uma influência natural na vida dele. Entendeu? Pedro naturalmente não influenciaria ninguém. Tanto é que quando ele está no barco, não tem ninguém ajudando ele, tem que chamar os amigos. Porque ele até falava que tinha amigo, mas o amigo dele estava: não vamos lá não, porque esse Pedro está falido. Porque amigo é assim também, né? Tem um monte de gente que tem uns amigos aí que Deus o livre. Amigo assim é melhor não ter. Mas olha só, Pedro fala: vou pescar. O que os outros dizem? Vamos ler junto? A parte de baixo ali, começa no também, só até o ponto lá, tá bom? Pedro lhes disse: vou pescar. E os outros disseram? Tá aí, tá bom, até ali. Também nós vamos contigo. Se ele fala, presta atenção, se ele fala: vamos orar, o que os outros diriam? Embaixo. Vamos lá, eu vou falar, vocês repetem isso aí, tá bom? Vamos orar. Eu vou para o monte. Eu vou para a Bíblia. Eu vou fazer um devocional. Eu vou cantar um louvor. Eu vou pescar. Também nós vamos contigo. Está cheio de gente assim, irmão. Ah, pastor, sabe como é que é? Que o Pedro da minha vida foi pescar. Então, se Pedro foi pescar, eu também vou pescar, né, pastor? Porque não vá. Está errado. Está uma influência sobre ele. Pedro voltou para aquilo que era natural. Agora deixa eu te explicar algo poderosíssimo. A Bíblia fala, Eclesiastes, Provérbios, sobre um homem chamado Salomão. Eu vou terminar com isso. E diz que ele poderia ter pedido qualquer coisa para Deus, mas a Bíblia diz que ele pediu. Mas olha só, ele pediu sabedoria para governar o povo de Deus. Nós precisamos entender isso. Eu quero sabedoria para governar o seu povo. Deus falou: então está aqui, tá bom. Ele usou essa sabedoria para governar o povo de Deus, sim ou não? Ele só não usou para governar a sua própria vida. Que burrice, que bobagem. E ele está escrevendo Eclesiastes, ele está escrevendo o livro de Provérbios, e de repente ele chega na sua velhice. A Bíblia diz que Salomão foi o homem mais sábio, mas ele também foi o mais rico. A rainha de Sabá vem visitar ele, e quando chega e olha a sua, como é que chama? A sua poupança de ouro, né? A sua riqueza, seus tesouros, ela fala assim: nunca vi algo igual, nunca vi tanto ouro. Sabe, Salomão tinha dos cavalos egípcios
de raça, puro sangue, que ainda hoje custam mais do que carros, mais do que uma Ferrari. Salomão teve 26 mil desses cavalos. Sabe para quê? Para nada, só para ter. Ele tinha muito. Ele falou: peraí, eu quero encontrar prazer, vamos ver se é na riqueza. Foi o mais rico. Eu quero ver se são nas coisas. Foi o que mais conquistou. Cavalos, barcos, ele construiu uma frota, ele comprava cedro, ele comprava tudo, camelos, animais. Ele teve tudo o que um homem desejaria. E ele falou: será que é no prazer? Então ele se casa 1000, ele tem 1000 esposas. Nessa parte eu já comecei a duvidar que ele era inteligente. Não porque ele teve 1000 esposas, mas pensa ter 1000 sogra. Deu algum problema, deu chute, deu vírus no computador dele. Então ele tem 1000 mulheres. Ele tem tudo aquilo que era temporal. No final da sua história, presta atenção nisso. Põe lá, põe na tela pra gente, Eclesiastes. Pode pôr no versículo de cima. Isso, esse aí mesmo. É esse aí mesmo. Isso, olha só. Olha o que ele vai dizer. Ele está contando a sua história. Ele diz: tive riquezas, não encontrei prazer. Tive mulheres, todas, de tudo quanto é tipo, nervosa, louca. Tem gente falando assim: eu estou como assim? Não fala agora, irmão. Endividada, rica, da Assembleia, da Metodista, ele teve tudo. Ele falou: não encontrei. Cavalo, eu vejo gente falando: eu comprei um cavalo. Salomão teve 26, ele falou: comprei meu carro, ele tinha tudo. Comprei um barco, pastor, ele tinha a maior frota de barco. Ele fala assim: não encontrei nada. Aí ele começa a dizer: tudo que eu encontrei foi vaidade. E ele fala, sabe, no final da história dele, sabe o que ele diz? Eu estou percebendo que a minha vida se resumiu em correr atrás do vento. Você está vendo o vento aqui? Quantos estão vendo? Está vendo? Ó. Quantos viram? Deixa eu ver. Vai correr a vida inteira, Daiane. Ajuda ela, Felipe. Você não vê o vento. Eu estou correndo atrás do vento. Aí perdi ele agora, está para cá. Meu Deus, acho que assim. Ai, está para cá. Salomão está dizendo: eu corri atrás de tudo, não encontrei. Parece que eu estava correndo atrás do vento. Aí eu penso assim, que Salomão sentou, pediu um Red Bull, colocou uma rodelinha de laranja, uma rede. Lá no Nordeste tem rede. Comprou uma rede e falou: eu vou pensar. Então ele começou a pensar: eu tive tudo isso, mas não encontrei satisfação. Aí ele fala: por que será, Deus? Tudo. Aí ele escreve no seu diário, que se transformou no livro de Eclesiastes: tudo Deus fez formoso no seu devido tempo. Deus fez tudo no tempo certo. Também pôs a eternidade no coração Ele colocou a eternidade aonde? Entenda que coração, no Antigo Testamento, trabalha a ideia de sentimentos. Você já viu assim, quando você fala, alguém está apaixonado, o que você desenha? Porque sentimentos estão relacionados ao coração. Salomão diz assim: Deus colocou a eternidade no coração do homem. É por isso que tudo que parece que vai completar o homem, não contempla. Tudo que parece que vai completar coisas, lugares, pessoas, prazeres, não podem completar o homem. Por quê? Porque Deus colocou algo eterno. E tudo que o homem busca, prazer, hobby, mulheres, carro, coisas, tudo isso é temporal. Então ele tenta completar relacionamentos temporais. Um casamento é temporal, sim ou não? Quando o homem ou a mulher morre, acabou. O dinheiro é temporal. Quando você morre, por mais dinheiro que você tenha, não muda nada a sua história. Prazeres
são temporais, e às vezes mete a gente em rolo para o resto da vida. 5 minutos que demoram 50 anos para se resolver. Presta atenção, não vale a pena. Salomão está dizendo: tentei de tudo, pode deixar aquele negócio bonito que vocês fizeram, eles estão demais. Põe lá. Tudo Deus fez no tempo certo, no devido tempo. Eu não entendi mais nada, no lugar certo. Eles mudaram até a Bíblia. Eles são demais, eles mudam a Bíblia. Pois a eternidade no coração do homem, Deus colocou coisas eternas. Sabe o que te satisfaz de verdade? Você pode ir para vários lugares, mas quando você vem para a presença, você fala assim: meu Deus, eu estava num lugar, eu estava aqui, mas aqui eu me sinto em casa. Eu estava lá naquele lugar, eu estava lá tomando aquilo, vivendo aquilo, surfando, eu estava na praia, eu estava no campo, eu estava em qualquer lugar, estava no restaurante fino, eu estava comendo, eu estava no prazer. Mas quando eu entrei na presença dEle, as coisas eternas não se acabam. O mais sábio, o homem mais sábio, disse assim: essas coisas é correr atrás do vento. Dá uma olhadinha para o seu lado aí. Pro outro agora, pro outro. Só para não parecer que você está de perseguição. A sobrancelha, esquece assim. Pergunta assim: com amor, está correndo atrás do que, irmão? Pro outro lado agora. Está correndo atrás do que, irmã? Aí está correndo atrás do vento, porque se a gente jogar uma fumacinha assim, até que dá para ver. Vai correr, não vai se satisfazer. É temporal. É por isso que alguém, quando sai dos caminhos do Senhor e volta, vou terminar com essa, prometo. Pedro passou por tudo isso, né? Aí ele cresce. Jesus fala, volta lá para João 21. Jesus fala para ele: Pedro, o que você está fazendo aí, maluco? Se Jesus fosse que nem aquele motoboy que parou lá em casa para pedir oração. Ô Cristo, te contei essa do motoboy que pediu oração? Não. Ô Cristo, parou o cara lá, levando a marmita para mim. Foi o Dorval que mandou. Cadê o Dorval, Silvano? Manda de novo aquele. E ele chegou lá: estou aqui e tal. Aí o pastor Fabinho, pastor da IDF, passou, nós oramos na mesma rua, ele gritou: pastorzão, como é que está lá o templo? Eu falei: tá quase pronto. Ele falou: vou lá. Eu falei: tá bom. O cara virou assim: mano, você é pastor? Eu falei: só. Aí ele falou assim: arrancou o boné, ora por nós aí então. Aí eu olhei assim, só estou vendo ele. Quem que é nós? Ele é doido. Ora por nós. E eu orei por ele, falei: Senhor, que tenha muitas entregas, protege ele, guarda ele, que essa moto não quebra, que ele possa. Nós fomos chamados para declarar as bênçãos. Então Jesus olhou para Pedro e falou assim: que? Tá maluco? O que tá fazendo aí, cara? A Bíblia diz que Pedro pulou do barco e veio nadando. E ele voltou para o mesmo lugar, o mesmo encontro. Está entendendo, Carol? O mesmo, lá no começo, em Lucas 5, ele encontra no barco, no mar, não tinha pescado nada. Em João 21, é de novo o mesmo lugar. Isso é sinal de que Deus nos dá oportunidades para recomeçar. Pedro no mesmo lugar, no mesmo mar, nas mesmas ondas, na mesma crise, a noite inteira não pegaram nada de novo. Jesus aparece, ele pula do barco, vem nadando. Quando ele chega, Jesus olha para ele e fala assim: quem mandou, bem feito, se quebrou de novo, perdeu, está arrebentado, né? Não falei? Não. Pedro vem miudinho e Jesus fala: olha para mim. E Pedro olha e ele fala assim: Pedro, tu me amas? Percebe que ele não chama ele de Simão? Chama ele de Pedro. Porque agora o Simão
já está abafado de novo, porque na presença de Jesus, quem a gente é, a amargura, sabe, a rancorosidade, sabe, aquilo acaba. Diante de Jesus a gente fica melhor. Eu dou um sorriso, eu melhoro. E ele olha para Pedro e fala: Pedro, você me ama? E Pedro diz: eu te amo. Eu te amo. E sabe o que Jesus disse? Então agora você vai fazer 7 meses de curso para aprender a ser um cristão, e depois você volta para cá, não quero mais te ver. Não, Jesus fala: então vamos começar de novo. E dá a mão para Pedro. Ô irmão, você tem que ler essa parte porque é maravilhoso. Vem aqui, Maria. Mas se você for vir mais rápido assim, eu vou assustar. Você é Pedro, eu sou Jesus, claro. Vou dar essa moral para você hoje, né? Jesus olha para ele e fala assim: Pedro, tu me amas? Ele fala: eu te amo. Aí Jesus pega na mão dele, não, a outra, irmão. Como é que nós vamos sair andando assim, irmão? Ó. Lá no Manaus eles fazem assim? Ah, tá. E Jesus sai falando com ele. Sabe o que Jesus está falando? Pedro, vem. Pedro, você sabe que eu vou precisar voltar. Eu tenho que ir lá preparar uma morada lá para vocês. E vocês estão ficando muito exigentes. Já quer com ar-condicionado, aquilo, tal. Eu estou indo lá. Pedro, você tinha acabado de negar ele. Voltou a pescar. Você voltou a pescar, cara de pau, você voltou a pescar. E Jesus não está nem aí. Porque ele entendeu na resposta de Pedro uma sinceridade. Podia ser ingênuo, mas ele falou assim: é o Pedro que eu conheço. Ele é maluco, mas eu amo ele. Então ele fala: Pedro, nós precisamos substituir o maluco do Judas lá, né? Que ele pulou, arrebentou tudo. O que a gente faz? Irmão, você está entendendo o que ele está conversando com Pedro? É algo seríssimo do ministério que vai ser o maior ministério de todos os tempos na terra. O cara que negou ele, o cara que disse que não te conheço, não quero saber, que morra. Esse cara, restaurado em 1 minuto. Jesus está falando: vem cá, vamos conversar sobre a obra. Eu preciso colocar alguém lá, nós precisamos fazer, nós precisamos falar. E esse aqui, e Pedro já se sente confortável. João está ali querendo anotar, porque João, ele fala assim, ele mesmo fala que ele é o discípulo amado, né? E aí João está ali, e Jesus fala para ele, e Pedro fala para Jesus: e esse maluco ali? Ele fala assim: deixa que ele fica aí, ele vai fazer parte do nosso time agora. Você está entendendo? Que 1 minuto depois da restauração, Jesus está tratando de coisas eternas. Pedro, eu não vou falar com você mais de coisas terrenas. Você agora é um homem eterno. Há uma eternidade aqui dentro de você. Eu não vou falar mais com você de coisas terrenas. Nós vamos tratar agora das coisas do Pai. Está entendendo isso? É sobre isso. A vida cristã não é sobre ficar prostrado pelos seus erros e falhas. É se levantar e dizer assim: do meu pior dia eu vou transformar no maior testemunho para Jesus. Então, se você faz isso, você muda, transforma. Aquilo que era para desgraça se torna no maior tesouro da sua vida. Pedro carrega isso, e até hoje, quando nós falamos de Pedro, nós temos que falar: é o maior apóstolo, aquele que mais se dedicou. Pedro é preso, ele foi preso, e quando vão crucificar ele, mata crucificado, porque ele já é discípulo de Jesus, e fala assim: então me coloca de ponta cabeça, porque eu não sou digno. Ele entendeu. Crucificam ele de cabeça para baixo, porque ele falou assim: eu não sou digno. Ele entendeu. Você é Pedro, eu sou Pedro, nós todos somos Pedros. Então há oportunidade para mim e para você. Se você deixou e também foi pescar, achando que isso ia satisfazer você, está enganado. Pode até durar 1 mês, 2, 1 mêsinho, 2, só vai piorar. Porque longe de Jesus, a gente volta a ser natural, e natural a gente sabe quem a gente é, sim ou não? Jesus está nos chamando para sobrenatural. Jesus então restaura a vida de Pedro e dá a ele um ministério poderoso. Eu quero compartilhar com você. Quem me dá mais 5 minutos aqui? Deixa eu ver. Tá bom. Eu quero chamar um casal aqui, que
enquanto eu orava por essa palavra, esse casal me mandou uma foto. Então eles me mandaram essa foto, e quando eu vi a foto, na hora, o próprio Jesus disse: é sobre isso, Fábio. Essa é a palavra que eu tenho para você. É sobre restauração, as margens da redenção. Pedro, tu me amas? A reconstrução está numa frase: você me ama, eu te amo. Então, vamos recomeçar. Vamos para cima. E esse casal passou por restauração. E eu vou deixar eles contar para vocês. Quero chamar o Marcos e a Alessandra. Eles vão testemunhar. Amém? Boa noite, igreja. É com muita alegria que nós estamos hoje aqui nesse altar para poder falar um pouco disso que o pastor falou. Há 20 anos eu já estou no Evangelho. Eu e minha esposa estamos há 20 anos no Evangelho. Mas houve um momento que tudo mudou, foi largado pela presença dele. Mas o maior culpado foi eu mesmo, que deixei minha família de lado, deixei minha esposa, deixei minhas filhas. Mas Deus quis fazer tudo novamente. Nós vivíamos com Cristo, não faltava nada, passávamos por dificuldade, problemas, e Deus sempre deu o suficiente. Deus sempre fez, Ele nunca deixou de fazer. Muitas vezes precisávamos de coisa para casa, para nossa família, para nossas filhas, e Deus provia, e Deus fazia. Mas um dia, no ano passado, eu fui confrontado pelo meu pastor, Fábio, fui confrontado. Falei, mas por que está falando isso? Por que está fazendo isso? Eu estou há muito tempo no Evangelho, muito tempo com Cristo. Não tenho que mudar nada. E uma palavra muito forte o pastor Fábio me falou: Marcos, você precisa quebrar o teu orgulho. E o processo começou e eu fui levando. Até um dia, antes do encontro de agosto do ano passado, eu liguei para o pastor Cleito e falei assim: preciso da tua ajuda. Preciso da tua ajuda. Isso mudou tudo. A hora e o momento que eu falei que eu precisava da ajuda, Deus começou a falar para mim: agora eu vou fazer. Agora eu vou fazer sobre a tua vida.